Bandeirantes Acontece. Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes Acontece. Jornalismo. Bandeirantes. Tudo indica, será em maio que os cardeais aptos escolherão o sucessor de Francisco. E a decisão de quem irá suceder a Francisco, a quem irá suceder ao Jorge Bergoglio, ela, claro, envolve diversos critérios, né? É bom lembrar que há pressão, inclusive externa. Os Estados Unidos estão com alguém cuja missão é tentar conversar com alguns cardeais e tentar estabelecer um viés, um rumo para a escolha daquele que irá suceder ao Papa Francisco. Mais um conclave, ele pode ser muito curto, o mais curto da história foi em 1503, quando Júlio II foi escolhido, adotou esse nome, né? E foram aproximadamente 10 horas. 10 horas até a escolha. Muito, muito rápido. Mas a palavra conclave, inclusive, ela tem a ver com o mais longo desses eventos, que foi no século XIII, um conclave que começou em novembro, final de novembro de 1268, e terminou em setembro de 1271. Então, quase 3 anos. Sé vacante por quase 3 anos. E, na medida em que aquilo se desenrolava, né, eles foram proibindo os contatos externos, porque antes eles ocorriam. Foram proibindo os contatos externos e, por isso, a palavra conclave, ou seja, a porta foi fechada à chave, com chave. Ninguém entra. E aqueles que lá estão só saem para ir ao banheiro, para dormirem, etc., mas não podem ter contato com o mundo exterior. No conclave atual, o que é que não pode? Nada de celular, nada de jornal, nada de ficar acompanhando o noticiário, até que a decisão seja tomada. E ali dentro, é claro que há correntes políticas, já falaremos sobre isso. Mas o critério mais importante na escolha é aquilo que a maioria entende é a necessidade imediata do catolicismo. Quando o Ratzinger foi eleito, porque durante o conclave ninguém é obrigado a falar, mas geralmente cardeais fazem ali pronunciamentos, todo mundo escutando em silêncio. E naquela ocasião, o alemão Ratzinger, que já tinha uma posição importante, até porque cuidava principalmente das questões teológicas do papado de João Paulo II e a congregação da fé, assim chamada. Até por isso, ficaram conhecidos, né, os episódios em que Ratzinger conversou com Leonardo Boff, né, a respeito de suas posições. Também com o saudoso Dom Pedro Casaldáliga, o homem de coragem incomum, enfrentando ameaças de morte no seu trabalho em São Félix do Xingu, aqui no Brasil, o espanhol catalão Casaldáliga. Mas naquele conclave, o Ratzinger falou uma coisa muito importante.
que era preciso fortalecer, quase retomar a fé elementar. E o discurso da fé elementar contra a tendência mundial à relativização de valores, à relativização de conceitos, à relativização que alguns, de maneira absolutamente grotesca, imaginavam essa relativização poderia ser aplicada até à verdade, o que é uma tolice extrema. E esse discurso do Ratzinger foi essencial para que a maioria dissesse: precisamos desse cara agora no comando do catolicismo. Enquanto o Jorge Mário Bergoglio, quando Ratzinger renuncia, o que ele diz, que levou muita gente a olhar para o argentino, para o cardeal argentino, ele disse que era urgente que a Igreja Católica olhasse, não um olhar enviesado, não um olhar ocasional, circunstancial, pontual, mas um olhar prioritário para os pobres, para os miseráveis da terra. E a maioria entendeu, não é uma concordância ideológica, é uma observação do que é necessário naquele momento para cada um deles lá na sua freguesia, na sua cidade, na sua região, lá onde ele é o cardeal, onde ele tem um posto de autoridade e convive com aquilo que os padres trazem, das necessidades, daquilo que é mais urgente, dos problemas que estão enxergando, de onde houve enfraquecimento do catolicismo na comunidade. Então eles olham para aquele que, em seu discurso, e não, muitas vezes não é um discurso de quem quer ser eleito, é uma conversa, né? Uma conversa intelectual, na verdade. E aquele que levanta um ponto-chave e aponta um caminho que a maioria entende é o mais adequado para aquele momento. E foi isso que levou à eleição do Francisco. Então, esses são os critérios determinantes. Há alas políticas, há quem queira um Papa que não vá retroceder, mas olhe com mais condescendência para aqueles que defendem a volta dos chamados rituais romanos, ou seja, o padre ministrando a missa de costas para os fiéis, a missa em latim, o rito passado, resgate do rito passado, que foi derrubado pelo Concílio Vaticano II. Mas, antes da gente falar do Concílio Vaticano II, que é essencial, inclusive, para a compreensão de quem foi Francisco, é preciso observar que o que é a Igreja? Não a Igreja Católica ou a protestante, a Igreja, do ponto de vista bíblico, que é o que importa, né? A Igreja só pode existir partindo da fé na palavra de Deus, na Bíblia, em Jesus Cristo como o Redentor, o Salvador, Deus feito homem para salvar os homens, morrendo pelos homens, cumprindo a justiça divina no lugar dos homens, pagando na cruz pelos pecados dos homens. A igreja, a eclesia, é a assembleia que se reúne fora da cidade. Isso, os gregos usavam essa expressão. Eclesia não é uma palavra inventada pelo cristianismo. Os gregos utilizavam na Grécia Antiga, em Atenas, mas não só em Atenas, mas também em Corinto,
para Tessalônica, para as assembleias que ocorriam fora. Então, a igreja é a assembleia dos que foram tirados, dos que foram levados para fora. Para fora do quê? Para fora do mundo, mas não do mundo físico. É que, no grego, o mundo físico, ele tem há uma palavra específica. O mundo como sistema tem outra palavra específica, tanto que na Bíblia, para o português, você encontra a expressão "e Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna". E há, em outra passagem, o próprio Jesus dizendo: eu venci o mundo. Aí ele está se referindo ao mundo, o sistema, né? O mundo que jaz no maligno, como diz Paulo, o mundo sob a lei do pecado e da morte. Então, a igreja é constituída por aqueles que creram, que aceitaram que Jesus morreu por eles, ressuscitou por eles e que ele é o Senhor, que ele é Deus. Todos os que creem nisso formam a igreja, no mundo inteiro. É a única igreja. Não há duas, não há três. O que há, esse é o princípio bíblico, é a expressão prática, material da igreja, onde? Em cada cidade. Uma igreja em cada cidade. Tanto que a única menção de Paulo às igrejas é na carta aos Gálatas, porque aí ele não está se dirigindo a uma cidade, mas a uma região onde havia várias cidades e, portanto, em cada cidade uma igreja. Por isso, às igrejas. E, de resto, é a igreja. A igreja em Corinto, em Tessalônica, e assim por diante. Agora, o catolicismo, como tal, ele surge muito depois. Essa ideia mítica de Pedro como o primeiro papa, ele não foi papa. Ele é da igreja primitiva, a igreja que, aliás, era do bem comum. É chamada, aliás, por vários autores modernos como uma experiência clara de comunismo, né? Porque tudo que era de uso comum, material de trabalho, etc., era um bem comum. As pessoas tinham como suas as coisas que são de uso pessoal, né? Mas depois da ressurreição de Cristo, e Lucas, o médico. Mas, quando há conversão de um imperador, há uma ideia de que Constantino, né, foi o primeiro a se converter, há dúvidas quanto a isso, mas era o bem comum. Essa é a igreja primitiva, é a igreja de Pedro, de João, de Tiago, Paulo, depois, né, ele se converte já depois. A partir dali, e a igreja já havia chegado à Europa, até porque muito antes, quando Paulo foi preso, ele já prega aos romanos, tanto que há uma carta de Paulo aos romanos, né? E da prisão em Roma, ele escreve diversas cartas, inclusive Filipenses, que é uma carta feliz, e que ele escreve no cárcere. Mas o catolicismo, ele vem bem depois. 2 séculos e meio, 3 séculos depois. E com uma espécie de absorção por Roma. O Império passa a dizer: Roma é cristã. E aí, é claro, muita gente passa a dizer que é cristã porque quer ter a mesma religião do imperador. Isso é óbvio, não é? Não quer ter qualquer manifestação externa de discordância com o imperador. E é engraçado que hoje, por exemplo, o Francisco foi muito acusado. Sim, acusado. Esse é o verbo, acusar, porque isso era dito em tom de acusação. Ele fazia política. Ora, a história do catolicismo, não da igreja primitiva, são coisas distintas, do catolicismo, ela é uma história em que a política está presente o tempo todo, o poder está presente o tempo todo.
a ligação com o Império, e depois, mesmo com o Império enfraquecido, ela se mantém forte. E mesmo dividida, ocidental, oriental, Roma, Constantinopla, não por acaso Constantinopla, o nome escolhido, que hoje é Istambul, né? Mas havia... e é claro, há divergências. Surge a Igreja do Rito Oriental, que não concordava com uma série de dogmas do catolicismo. E há sempre a lâmpada acesa, anunciada no Antigo Testamento, em um dos Salmos, e é aqueles que se mantêm como igreja, mas não como instituição, à parte. E esse poder político, ele é de tal maneira crescente, que na Europa, em grande parte da Europa, ninguém era feito rei sem o aval do Papa. Ninguém era coroado sem o aval do Papa. Há insurgências, aqueles que, em nome da Bíblia, se levantaram contra a instituição, como Wycliffe, como Hus. Mas é com Lutero, já no século XVI, que vem aquilo que é chamado de reforma, porque Lutero não queria sair, ele queria reformar o catolicismo. E aquilo dá início a revoluções. O Henrique VIII aproveita, porque o Papa não queria concordar com seus divórcios e novos casamentos, então ele desencadeia o processo para a formação da Igreja Anglicana. E vem um grande revolucionário, um gênio da teologia, o Calvino. E o calvinismo se torna a reforma. Né? A reforma. Na Alemanha, predominantemente luteranismo, em alguns outros países também, mas é o calvinismo que se expande pelo mundo, inclusive chegando à América, aos Estados Unidos, etc. E isso abala muito do poder político de Roma. Roma aqui, o papado, né? Não é Império Romano mais. E no século XIX, na passagem do século XVIII para o século XIX, é o evento da Revolução Francesa que desencadeia um forte sentimento anticlerical, que alguns autores, uns por malícia, maldade, outros por ignorância, transformaram em revolta contra o cristianismo. Não contra o poder clerical ligado à nobreza. Ora, se os burgueses, a Revolução Burguesa, precisava derrubar o poder político da nobreza, sem necessariamente acabar com a nobreza, mas derrubar seu poder político, para ter a expressão política do seu poder econômico, ou seja, do poder econômico burguês, com a ascensão do capitalismo, não há dúvida que eles precisavam também atacar o clero, que, de certa maneira, dava legitimidade aos olhos dos povos ao poder da nobreza, ao poder monárquico. Então, o clero passou a ser atacado. Isso atravessa o século XIX, o século XX e está no século XXI. As pessoas que confundem instituições religiosas com o cristianismo. Instituições religiosas com Jesus Cristo. Enquanto a Bíblia diz, o irmão de Jesus, irmão na carne, né? Tiago diz que a verdadeira religião é socorrer os órfãos e as viúvas e temer a Deus, e servir a Deus. Socorrer os órfãos e as viúvas. E quando Napoleão se autocoroa, em vez de o Papa coroá-lo, e o Papa estava ali, aquilo tem uma simbologia de enfraquecimento do poder papal. Há depois a crise na unificação da Itália, porque havia os estados pontifícios. E essa questão, ela só é plenamente resolvida no acordo do Pio XI com o Estado italiano, já com Mussolini em 29, quando há o Tratado
que institui o Vaticano como território independente, soberano, ali um Estado, não pertence à Itália, e o Papa passa a ser um chefe de Estado. É o Tratado de Latrão. Ora, quando acaba a guerra, um mundo que se modifica, uma geração que, em razão das ameaças atômicas e do lançamento de bombas sobre o Japão, uma geração que vai se tornando um pouco cínica e cética, as novas tecnologias que trazem possibilidades ainda apenas intuídas, e ainda hoje não se sabe exatamente onde essa revolução tecnológica vai dar, aonde ela chegará, aonde ela dará, não se sabe. Sabemos onde ela está, mas não sabemos aonde ela chegará. O Pio XII estabelece uma série de urgências que a Igreja deveria buscar. Uma grande renovação, inclusive para se repopularizar. Ele morre, a tarefa é assumida por João XXIII. Muitos tentam dizer para ele, não convoque agora um concílio, é preciso esperar. E ele diz, não, será agora. E vem, então, o Concílio Vaticano II. Não é que são duas etapas, é segundo, porque no Vaticano houve 2 concílios. Então, esse foi o segundo concílio no Vaticano. Mas que é substancialmente conduzido por Paulo VI, porque João XXIII morre. João XXIII tinha muita semelhança com Francisco. Muita preocupação com a miséria no mundo, com a pobreza, com a desigualdade, com a opressão. Paulo VI é o Papa, quando é encerrado o concílio, que traz a missa no idioma local de cada país. A abertura da palavra de Deus para que os fiéis possam ler, não se limitem a ouvir aquilo que alguém está ensinando, que o ordenado está ensinando, que ele foi ordenado padre. E mais do que isso, estabelece a ideia de que é preciso ir aos pobres. O Francisco não tem nada a ver, por exemplo, com a teologia da libertação. Mas é bom lembrar que aqui 2 reputados como altamente conservadores estiveram e aprovaram. O Ratzinger e o Karol Wojtyła, ou seja, João Paulo II, Karol Wojtyła, o polonês, e o alemão Ratzinger, Bento XVI. Eles estavam lá. João Paulo I também, que morreu depois de poucos dias como Papa. Então, essa ideia de buscar os pobres, ela já estava proposta no Concílio Vaticano II e gerou muita resistência, ainda há aqueles que querem a volta da missa em latim, do padre de costas, olhando para o altar e não para as pessoas, e que querem substancialmente a priorização de valores e não necessariamente o posicionamento em relação aos problemas do mundo, aos problemas sociais, econômicos, também culturais, também de costumes. O João Paulo II ele ficou marcado porque ele era polonês e foi muito importante para o crescimento do Solidariedade, do Lech Wałęsa, e para abalar o poder do Partido Comunista na Polônia. Mas ele é também aquele que, conversando com o Casaldaliga, não o desautorizou em algum momento a prosseguir com sua pregação em defesa dos indígenas e dos pobres. E foi o Papa que foi até Cuba e
passou a ter uma relação cordial com o governo cubano. Então, de qualquer maneira, esse embate doentio que há no mundo, constituído majoritariamente por pessoas que não sabem o que estão falando, o que estão dizendo, ele também alcançou a cúpula católica. E há uma divisão entre ultraconservadores, conservadores e aqueles que são chamados vulgarmente progressistas. Então, o Francisco, ele era um católico, é óbvio. Ele estava ligado intimamente aos dogmas, à instituição, à história da instituição. Ele não estava lá para revolucionar, mas para aprofundar o olhar e a ação e o discurso contra a guerra, em defesa dos oprimidos, seja o sujeito que é oprimido como trabalhador, na relação com o capital, o sujeito que é oprimido porque o seu país está devastado por uma guerra, o sujeito que é oprimido porque vive na miséria. Essa foi a toada de Francisco. Inclusive, muitas vezes foi cobrado porque queriam dele uma posição revolucionária. Não, ele não era um revolucionário, não estava lá para fazer revolução. Não é? Ele não era Martim Lutero, e menos ainda Calvino. Lutero queria apenas reformar. Mas não foi possível. Pelo contrário, sua proposta de reforma foi rejeitada e ele então, ele nem queria fundar um movimento luterano. Mas aconteceu. A história é assim. Ela não é manipulada, mesmo por aqueles que têm impacto na história. Então ele não é isso, ele não era um revolucionário. Ele era alguém que se incomodava que aquela igreja que nasceu pobre, e que na pobreza existiu, porque quando surge o catolicismo, repito, é um outro movimento de absorção. Apocalipse se trata como um casamento, uma visão profética de João do Apocalipse, com Roma, que ele rejeitava nessa profecia, condenava. Mas ele se incomodava, o Francisco, com a ostentação, a riqueza, e ele tentava pessoalmente driblar aquilo. Não, eu vou viver naquele lugar que é mais simples. Eu quero ser enterrado num caixão comum. Eu não quero ser enterrado como um imperador romano. Ele chegou no seu testamento relacionado ao que deveria ser feito quando ele morresse. Mas não ficou nisso, no incômodo pessoal com o Vaticano, com a riqueza ao seu redor. Ele atuou, agiu politicamente. E muitos hipócritas o acusaram de agir politicamente, sendo que, desde o seu berço, o catolicismo tem uma ação política em diversas direções. O João Paulo II, para citar um exemplo recentíssimo na história, não tinha uma atuação política. Muitíssimo política. E ninguém reclamava disso, pelo contrário. Isso tornou ainda mais popular. O que incomoda ou incomodava em Francisco não era a ação política. Era o teor de sua ação política. Era isso que incomodava os reacionários espalhados pelo mundo, inclusive dentro da instituição, meu caro Ronald Neto.